Olá, queridos amigos, boa noite. Ai, que alegria estar aqui de novo com vocês na quarta-feira, onde nós juntos estudamos a doutrina espírita, o Evangelho, como disse Sandra, através do estudo desta obra. O que encontrei do outro lado da vida, vou colocar aqui para vocês. Que também foi conhecida. Olha, eu trouxe daquela vez que eu vim aqui conversar com vocês sobre esse livro, o meu livrinho, e eu nunca tinha observado que esse livro teve outras edições com o título Perante a Eternidade. Eu não tinha observado, mas algumas pessoas podem ter conhecido essa obra com o título Perante a Eternidade. E hoje, para nós trazermos a história que está lá no capítulo 7, a história do doutor Rogério, intitulado A Vingança. Então, hoje nós vamos trabalhar em essência aquele perdão que Jesus vem trabalhar com a gente no Evangelho. Aquela necessidade, quando ele está no monte, que ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão a misericórdia. Misericórdia que, em verdade, nos diz a doutrina espírita, é o perdão das ofensas, é o esquecimento do mal que é feito para cada um de nós, é a libertação, é o reconciliai-vos com o vosso inimigo enquanto está a caminho com ele, como nos disse o Evangelho. É sacrificar em nossos corações a nossa vaidade, o nosso egoísmo, o nosso orgulho e colocarmos esse coração à disposição do Senhor, do amor que ele nos propôs. E como é difícil, queridos amigos, fazermos isso ainda nos dias de hoje, quando os nossos corações ainda estão tão duros, a nossa vaidade, o nosso orgulho nos impede de olhar as mais diversas situações e entendermos aquela situação com o olhar do amor, com o olhar da compaixão, com o olhar de dizer: Senhor, eu tenho as minhas dificuldades como espírito imperfeito que sou. Então eu devo olhar o meu irmão também com compaixão. É tão difícil isso para a gente, não é, queridos amigos? Como é fácil subir no púlpito e falar do Evangelho. Mas como é difícil ainda para nós, em nosso dia a dia, colocarmos isso em prática, quando somos feridos, como somos machucados. No momento de dor, isso é extremamente difícil. Mas Jesus, precisamos nos lembrar que ele disse: aquele que quiser ser o meu discípulo, tome a vossa cruz e siga-me. Passe pela porta estreita do amor, da renúncia, da abnegação e do sacrifício maior, que é o sacrifício das nossas imperfeições que estão em nosso coração. Passemos pela porta estreita e caminhemos para o alto. É para o alto que somos feitos, não somos feitos para o mal, para a maldade, para aquilo que é negativo, somos feitos para o amor. E para isso caminhamos. E é isso que Rogério, a personagem da noite de hoje, vem nos ensinar. Vocês vão ver como a história que ele vem nos trazer é difícil. Eu li 3 vezes, eu acho que eu li 10, na verdade. Porque eu dizia: meu Deus do céu, não sei o que faria no lugar de Rogério. Então, Rogério, ele inicia a sua história nos contando que ele, quando encarnado, era um médico jovem, muito bem-sucedido, de uma família muito rica, tinha muitas posses, herdou de seus pais muita coisa, tinha uma casa de luxo, uma mansão luxuosa, era jovem, muito bem casado, com 2 filhos e trabalhava em vários hospitais. E ele, trabalhando nesses vários hospitais, ele diz: ora, às vezes a gente se cansa, né? Então eu tinha um lazer que eu gostava muito naquela época, que era justamente a pescaria, algo que sempre gostei. E como na minha família havia muitas pessoas ricas, eu tinha um primo que tinha um sítio, e nesse sítio passava um rio. E eu sempre dizia a ele: olha, eu vou lá nessa propriedade para fazer uma pesca, que é bom que eu desanuvio minha cabeça, relaxo, descanso um pouco e depois volto para o ritmo de sempre.
Então, ele nos diz que num sábado ele decide ir fazer essa, digamos, higiene mental que ele precisava. Ele diz, eu trabalhava no hospital, plantão, então decidi trabalhar esse dia até meio-dia, quando decidi avisar minha esposa que passaria em casa para pegar as minhas coisas e iria para esse local, para a pescaria. No domingo eu retornaria e ficaríamos juntos. Combinamos assim. Saí do hospital, fui em direção à casa. Lá, minha esposa tinha deixado tudo organizado, como sempre. Peguei meus apetrechos, vi meus filhos, deles me despedi, eram 2 meninos. Me despedi da minha esposa, tendo ela me dito, te espero aqui no domingo. Tome cuidado com a pescaria, que nós nos encontraremos amanhã. E assim ele fez. Pegou o seu carro, como de costume, foi até a propriedade do seu primo e lá montou a sua barraca, montou os seus apetrechos, foi para a sua pescaria. Lá ficou descansando, relaxando, quando de repente ele diz, olha, está anoitecendo, é hora de voltar. Ele então retorna para o lugar, arruma aquele local todo direitinho, faz a sua refeição. Quando é à noite, ele já liga o lampião e ele, por conhecer muito aquela região, em determinado momento percebe um barulho estranho. E ele diz, isso é incomum, não é barulho de bicho, não é barulho de ninguém que eu conheça, é algo diferente. E ele diz, quem está aí? E ele escuta o silêncio. Nada recebe como resposta. Então, de repente, ele diz, bom, não deve ser nada. Ele se vira. E no momento que ele se vira, ele é atingido na cabeça com um pedaço de pau. Na cabeça. Ele sente imediatamente a dor, a pancada é muito forte. Ele fica tonto e sente que vai desmaiar. Nesse momento que ele sente que vai desmaiar, ele sente que 2 mãos lhe pegam com uma luva e uma toalha embebida em éter e lhe coloca nessa região do rosto. Ele, como médico, diz, querem me sedar. Eu vou fazer o quê? Eu não vou respirar. Não vou respirar. Mas a pessoa aperta muito, segundo ele, e ele diz que tem uma hora que ele sufoca. Então, ele diz, eu precisei. É o movimento natural do nosso corpo. E então, ele inala aquela substância. E ele, já tonto, enfraquecido, sente que o corpo desfalece. Só que ele não apaga de imediato. E aí é quando ele sente que ele está sendo puxado. E aí ele diz, caramba, estão me puxando em direção ao rio. E tem um detalhe. Ele disse, o pior de tudo, eu não sei nadar. Eu acho que nem que ele soubesse, né, queridos amigos? Com éter e uma pancada na cabeça, eu acho que nem que você fosse um esportista. Mas a primeira coisa que ele pensa é, meu Deus, eu tenho pânico de água. Porque eu não sei nadar. Nunca aprendi, meus amigos, minha família tiram onda comigo. Como é que o cara é pescador e não sabe nadar? Porque o cara vive na água. Como é que é isso? Mangavam da cara dele. E ele diz que nessa hora ele começa a ficar desesperado. Meu Deus, vão me levar para o rio. Vão me levar para o rio. O que é que vai ser de mim agora? Só que ele diz que pelo efeito da medicação, ele acaba apagando. Ele acaba apagando. E quando ele desperta, eu tive muita dificuldade, confesso a vocês, de entender essa parte. Eu precisei ler umas 3 vezes para compreender o que ele dizia. Porque ele diz assim, depois desse momento, quando eu abri o olho, a única coisa que eu vi era água. Água barrenta. E a água me dava pânico. Eu entrava em pânico, eu sentia, tentava mexer o meu corpo e meu corpo não respondia. Tentava gritar por socorro e a boca não falava. Só via água, 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 engolia essa água e desmaiava. E eu disse, meu Deus, o que é que aconteceu com ele aqui? Então, a gente vai revisitar na doutrina espírita as etapas que a espiritualidade nos fala que existe no momento da desencarnação. Quando nós desencarnamos, falecemos, nós passamos, em essência, por 3 etapas.
A primeira delas, que é o desligamento do perispírito ou corpo espiritual, como muitos conhecem. Bruna, o que é isso? Me explica, porque eu não sei nada de doutrina espírita ainda. Ora, quando nós encarnamos, nosso espírito, com o corpo espiritual que ele tem, é ligado ao nosso corpo célula a célula. E nesse momento do desencarne, esses laços vão sendo afrouxados, até que são cortados. E o espírito entra na sequência num estado de perturbação. Esses dois estados podem estar simultâneos, tá? Era o caso de Rogério. Bruna, me diz agora o que é a perturbação. A perturbação, eu sempre gosto de fazer essa brincadeira. É quando você dorme meio-dia, você almoça meio-dia e você vai dizer assim, vou tirar um cochilo. E aí você acorda às 7 horas da noite. E você diz assim, meu Deus, onde é que eu estou? Eu mesmo me toco logo para saber se eu estou viva, se ainda estou encarnada. Pergunto para a criatura ali, você está me vendo? Aí ele, estou. Ou nós dois morremos, ou nós dois estamos encarnados, né? Aí eu digo, então estamos encarnados. Então a perturbação é isso. É você não saber o que é que está acontecendo. Estou encarnado, não estou encarnado. Às vezes o espírito se vê vivo, olha para frente, vê um corpo em decomposição, que ele vê que é o dele. O que está acontecendo? Essa é a perturbação. Até chegar na terceira fase, que é o despertar. É quando o espírito entende que ele desencarnou, que ele adentrou a pátria espiritual e agora faz parte do mundo dos imortais. Rogério ainda não estava nessa parte. Vejam como ele estava ainda ligado, como ele teve uma morte violenta, que foi por assassinato. Esse desligamento ele demora um pouco mais para acontecer. Por que, Bruna? Por que isso acontece? Porque ele ainda tem muito fluido vital, tem muita energia, tem muita vitalidade. Por isso, esse tipo de desencarnação, claro que varia se a pessoa for muito evoluída, já for uma pessoa espiritualizada, ela não vai sentir tanto. Mas para nós ainda, espíritos muito medianos, geralmente uma morte, quando ela é uma morte violenta, nos é sim um pouco doloroso. Porque a gente está cheio de fluido. Então, a gente tem a impressão daquilo que a gente desencarnou. O espírito é o que ele pensa. Não temos ainda noção do tamanho, da magnanimidade do nosso pensamento e vontade. Quem comanda o espírito é a mente. E na cabeça de Rogério ele está preso. No corpo, na água, ele foi assassinado. E é lá que ele fica, juntinho do corpo, sem entender o que está acontecendo. E ele diz, eu estava lá juntinho do corpo, tentando me debater, e o corpo não respondia. Ele não se mexia, eu não conseguia gritar, eu só engolia água e dormia. Acordava. E nisso eu fiquei muito tempo. Para ele, a sensação do sofrimento dele foi de uma eternidade. Ele pensava que ele estava ali há anos, sofrendo aquilo. Olha a ideia de tempo para o espírito quando ele está em sofrimento. Ele não sabia medir quanto tempo tinha passado. Para ele era uma dor eterna. E imagine que sofrimento, queridos amigos. Você imaginar que essa situação é eterna. De repente, ele diz, senti em determinado dia que alguém pegava meu corpo e me puxava. Me levava, me arrastava. Senti que estava sendo levado para as margens daquele rio. Quando me levaram, me botaram de bruço, senti a terra. Vocês percebem que ele está perto do corpo ainda? Ele está com um laço ainda preso. E aí ele diz, senti a terra no rosto quando me viraram. Vi o sol. O sol quase me cega, porque tinha muito tempo que eu não via o sol. Quando consegui identificar duas figuras masculinas que me olhavam. Eu confesso a você que depois que ele falou isso, eu disse, eu não vou mais ficar olhando vítimas de afogamento. Porque tem a galera com a câmera, né? A galera filmando, botando nas redes. Que falta de caridade. Está lá o espírito vendo. Claro que nem toda desencarnação é igual. Mas aconteceu com ele. Ele via as duas pessoas. E quando ele olha aqueles dois homens, os dois homens olham para ele e dizem, nossa senhora, é o doutor Rogério. Ih, rapaz, morreu mesmo, já está até desmanchando o bichinho. E aí ele diz, meu Deus do céu, morri. Aí ele olha para um lado,
olha para o outro assim, vê que a roupa está rasgada, vê que ele está inchado, ele é médico. Vê que o corpo está todo inchado, ele mesmo, como médico, constatou o próprio óbito. E ele disse, meu Deus do céu, então é verdade o que as religiões diziam. Existe uma vida após a morte. Existe uma vida além dessa vida. E ele fica impressionado com aquilo e diz, meu Deus, como não dei atenção a nada disso. Nem prestava atenção, eu ia lá para a igreja, porque era uma obrigação, eu tinha que ir, eu nem prestava atenção no que aquele povo estava falando. Mas me lembro que dizia, ou você vai para o céu, se você for muito bom, ou você vai para o inferno eterno. Então, certamente, eu estou no inferno, porque se sofro, estou no inferno. E o inferno que não é de fogo. Se eu tenho medo de água, meu inferno vai ser a água. Eu vou ficar com essa sensação. Então, olha a ideia que está na cabeça dele. Penas eternas, céu, inferno. Uma pessoa que não tem qualquer conhecimento da vida espiritual. Está preso, ligado à matéria, nada o liga, o conecta à espiritualidade. Vocês acham, meus amigos, que esse desenlace é fácil? Não. Não há uma construção de Deus, não há uma construção de espiritualidade. E que bênção, que maravilha que nós temos essa bênção. Então, reflitamos sempre, sem medo, na morte. Como Sandra falou da desencarnação de Divaldo, momento que para nós é um momento de reflexão. Porque ele parte, tenho muita certeza, de com a mala muito cheia. Como espírito ainda não purificado, deve ter tido seus equívocos, mas a obra dele é magnânima no que ele fez. A sua obra social é muito grande, palestras, enfim. Claro que deve ter seus erros, porque só não é espírito puro. E nós não somos espíritos purificados ainda. Eu não sou, não sei se aqui tem. Então, que nós utilizemos esses relatos, a passagem de um espírito como Divaldo, como o Papa Francisco também, que recentemente desencarnou, um grande missionário também, para pensarmos na morte. Como a gente faz lá no CBM, eu repito sempre a vocês aqui, que no CBM nós fazemos a meditação. Fecha o olho, pensa que você está desencarnando agora. Mas não é para fazer isso brincando, não. Fecha o olho e pensa que você está desencarnando agora. Abre o olho e pensa que você está no plano espiritual. Qual é a sua reação? Qual é a nossa reação? Eu fui logo sincera, disse, eu primeiro vou chorar. Não vou mentir, depois eu vou aceitar, mas primeiro eu vou chorar, que eu vou tomar um susto. E do jeito que eu choro, eu já imagino que eu vou chorar. E aí Rogério, ele diz, nossa, mas não. O padre, eu me lembro, o religioso, a pessoa da religião dele, me dizia que existia um Deus. Um Deus que, até onde eu sei, é um Deus que ama. Então, mesmo eu não sendo tão religioso, será que se eu me conectar com ele, eu não posso ser auxiliado? E aí ele começa, num processo que para ele é muito íntimo, a se conectar com essa espiritualidade superior. A clamar ao Pai, sinceramente, que o socorra. Porque ele não queria ficar naquele sofrimento eterno. Ele não queria voltar para a água. Ele não queria voltar para sofrer. E ele clama a Deus que o ajude. E eu lhes pergunto, uma prece sincera, queridos amigos, fica sem resposta? Não fica. Toda prece sincera, verdadeira, é ouvida, é captada por Deus e pela espiritualidade superior. E eles mandam o auxílio. Tanto é que quando ele pensa em Deus, de repente, tinha um rapaz que achou o corpo, foi avisar a família, um outro ficou lá com ele, guardando o corpo, ele diz, ao lado daquele homem eu comecei a ver um vulto. Eu só via um vulto. E eu não entendia quem era. E eu escutei, de repente, quando o vulto falou, Rogério, me dê a sua mão que eu vou te ajudar. Confie em mim. E aí ele diz que pela voz e pelo cheiro, pela vibração, ele sabia que era a avó dele. Mesmo ele não a enxergando, era só um vulto. E ele diz, me ajuda, vovó, me ajuda. E ele diz que sente a avó tocando o seu corpo, ou seja, a avó
faz um passe, aplica um passe dele para que se encerre aquela primeira fase que nós falamos, que é o desligamento do perispírito. Então, ela auxilia Rogério a sair dessa fase, aplicando-lhe os passes. E ele diz que ele sente em determinado momento como se alguém o empurrasse para fora do corpo. E ele sente que a avó segura ele nos braços. Coloca ele em uma pedra e continua aplicando os passes. Ele continua vendo só o vulto da avó. E aí ele continua, e quando ela dá esse passe, ele começa a vomitar. Muito. Vomita aquela água que ele ingeriu. Aí você diz, Bruna, pelo amor de Deus, espírito vomita. Espírito vomita. O que é que ele está vomitando, mulher? Pelo amor de Deus. O corpo espiritual não é perfeito. E o que foi que a gente falou? Que o espírito é aquilo que ele pensa. Onde está a mente dele? No desencarne. Em como ele morreu. Ele morreu afogado, ingerindo água. Então, para ele, tem água dentro dele. A avó sabe que ele vai precisar desse processo, ele ainda se identifica com o corpo. Se imagine, nos diz Kardec de uma forma muito ponderada, se imagine usando um casaco por um longo período de tempo. Muito tempo. De repente, retire o seu casaco. Você ainda não tem a impressão de que está com ele por um tempo? Essa é a impressão do espírito que acaba de desencarnar. Ele tem o reflexo de que ainda está no corpo físico, como se estivesse retirando esse casaco que ficou há muito tempo. Então, ele sentia o reflexo do corpo. E aí a avó diz para ele, quando ele para de vomitar, tome esse caldinho, olha a água fluidificada, tome esse caldinho quentinho, que você vai se sentir melhor. Agora eu vou dizer uma coisa a você. Pense que você está bem. Pense, não olhe para o corpo, pense que você está bem. E o que é que ele faz? Ele olha para o quê? Para o corpo. Ele faz exatamente o que a avó diz. Não. Ele vai lá e faz. Quando ele se sente melhor, ele olha para o corpo. Aí ele, como médico, diz, corpo inchado, pele lustrosa, óbito. Aí ele só sabe dizer, meu Deus, eu morri. E aí ele adormece nos braços da avó. A avó encaminha Rogério para um posto de socorro da espiritualidade que fica lá nas regiões umbralinas ainda, mas é um posto de socorro da espiritualidade. Ele acorda, se vê numa enfermaria e diz, meu Deus, deve ter sido um sonho, né? Eu estou no hospital. Aí eu já disse a vocês, se vocês acordarem num hospital diferente, numa enfermaria diferente, que está todo mundo rindo para você, não tem aparelho, todo mundo sorri, não caiam nessa. Perguntem logo, desencarnei? Já aceitem a verdade e comecem a orar, viu? Entrem logo em oração para aceitar. Porque quando o hospital é assim diferente, todo mundo rindo, eu já disse, não é o hospital da terra. E aí, quando ele chega lá, ele diz, ai, meu Deus, foi tudo um sonho, daqui a pouco minha mulher chega. E aí, quando ele olha para o lado da avó, meu filho! E ele, vixe, morri mesmo. Ele, oi, vovó, meu filho, você está bem? Olha que coisa linda, você está aqui, agradeça a Jesus, você vai ficar bem. Ele olha para a avó, começa a sufocar de novo, a sentir as dores e dorme. Aí ele disse, nisso eu fiquei muito tempo ali no posto, e claro, com a ajuda daqueles enfermeiros, de vovó e tal, eu fui melhorando, as dores foram passando, foram amenizando. Só que quanto mais eu melhorava, e vovó tentava me estimular para que eu aceitasse aquela nova vida e seguisse em frente, eu fazia o processo contrário, eu me retraía. Eu silenciava, respondia por monossílabos, e comecei a pensar, a rememorar o que tinha acontecido. Ele disse, alguém me matou. E eu quero saber quem foi. Eu estava acampando quando alguém me bateu, me levou para um rio e me assassinou. Eu quero saber quem foi. E ele fica fixo nessa monoideia. E ele diz que isso afeta, inclusive, a recuperação dele. Porque quando ele pensa, a sensação ainda é muito forte. Ele volta a ter aquela sensação do afogamento.
E aí, mesmo com o trabalho, ele continua fixo naquela ideia. Quando um dia ele escuta dois rapazes conversando na enfermaria, um dizendo assim: meu amigo, eu acabo de retornar lá da minha ex-casa e tenho uma coisa a te dizer. Não vá não, viu? Não vá não, que o negócio é ruim. Cheguei lá, estava tudo diferente. Foi doido. Tive que pedir socorro e voltar para cá, porque não suportei. Aí, Rogério, tudo que não é para fazer, esse homem faz, viu? Vira e diz, é o quê? A gente pode voltar para a terra? Porque para mim, espírito não voltava para a terra, a gente ficava aqui preso. Aí o cara diz, claro que pode, é só você querer. Se você quiser sair, você sai. Ué, você é livre, você vai e sai. Aí ele, mentira. Aí o cara, pode sair sim. Aí o outro diz, mas olha o que ele disse aqui. Olha o que ele passou, olha o que ele viveu. A gente não pode ir sem preparo. Você ainda está se recuperando. Você não pode sair desse jeito que você está. Tenha cuidado com o que você vai fazer. E aí ele se volta e bola um plano. Ele diz, eu vou melhorar e vou voltar. E aí ele começa com os enfermeiros, e pipipi, popopó, vai fazendo tudo, os enfermeiros ajudando, a avó dele, meu filho, como é lindo aqui. E ele dizendo, Ave Maria, pelo amor de Deus, eu quero voltar. E a avó achando tudo lindo. Até que um dia, ele se sente super bem e diz, eu quero falar com o diretor deste posto de socorro. Aqui deve ter um diretor, né? Porque se no hospital tem, aqui deve ter também. Aí eu diz assim, senhor, tem sim, eu quero falar com ele, que eu quero ir embora. E ele vai, é recebido amorosamente pelo diretor. O diretor do hospital diz para ele, meu filho, não vá. Olha como Deus manda mensagem para a gente. Mas como ele respeita nosso livre-arbítrio. Porque ele não é um Deus de violência. Ele sabe que ele está dando todos os caminhos para que a gente tome a boa e correta decisão. Mas a última palavra é nossa. E depois é o que Jesus diz a cada um segundo suas obras. Somos livres para plantar, mas temos que ter a responsabilidade do que vamos colher. E com Rogério vai acontecer isso. Ele diz para o diretor conversa, dá exemplo, diz, olha, já aconteceu com tanta gente assim, de voltar sem preparo, a pessoa adoecer muito, não vai ser bom para você, meu filho, fique, converse melhor com sua avó. Eu quero sair. Eu não tenho livre-arbítrio? Ordene para abrir o portão que eu estou indo embora. E aí o diretor diz, doutor Rogério, o senhor quer ir embora? Quero. Sinto muito por você. Pedirei que abram as portas do nosso pronto-socorro para que o senhor saia. E ele diz, olha, ninguém vai me acompanhar? Não vai mandar que ninguém me acompanhe? Ele diz, aqui eu não mando. Aqui somos irmãos, companheiros. Nos ajudamos uns aos outros. Como você está utilizando o seu livre-arbítrio nessa decisão, não vamos lhe acompanhar. O senhor se dirija até o portão e de lá o senhor decide o que fazer. Muito bem. Ele levanta e sai. Quando ele chega no portão, eu até peguei uma imagem. Ele disse que vê isso aqui, ó. Ele vê uma névoa, uma escuridão, gente gritando, gente gemendo, gente chorando. Eu dizia, eu na hora voltava. Eu pedia desculpa para o diretor. Eu dizia, eu quero falar com o diretor. Eu vim me desculpar, porque olhar isso aí e seguir... é ruim mesmo, meu filho. Não, jamais. Mas Rogério diz o quê? Bom, me parece um filme de terror, mas ele diz que eu posso sair, eu vou. E ele diz que ele começa a andar, e para um pouquinho, e anda. Ele está ali na região umbralina, tá? Na região do umbral existem postos de socorro colocados por Deus em todos os níveis do umbral. Porque o amor de Deus é para todos. Então, não pensem que nas zonas mais infernais não há servidores do Pai trabalhando.
Existem dos melhores, como nos lembra André Luiz em Obreiros da Vida Eterna, quando um benfeitor estava trabalhando em uma dessas zonas e um dia vê muitos anjos descendo do céu naquele dia. E ele pergunta para um desses anjos o que está acontecendo, por que tantos anjos descem a essas zonas infelizes. E um deles diz: meu amigo, eu não posso me demorar, porque na noite de hoje o Senhor Jesus visita esse local. E ele vem em pessoa fazer o socorro às almas mais duras do planeta. Então, o amor de Deus está em todos os locais. Em todos. Aos irmãos que nos causam mais repugnância, Deus ama aquele filho. Deus olha por ele. Por aquele criminoso que a gente olha assim e diz: misericórdia. Deus olha e ama. Porque ele não nos vê no agora, ele nos vê na frente. Como o espírito sublime que todos nós seremos. Então ele segue o seu caminho até chegar na cidade onde ele reside. E lá ele diz: poxa, foi muito difícil para mim. Porque realmente eu entendi que eu estava desencarnado. O meu corpo era diferente. Eu olhava para os encarnados e ninguém me via. Vi um monte de desencarnado arruaceiro nas ruas, acompanhando os desencarnados. Morria de medo deles e me escondia. Fui fazendo isso até chegar à minha casa. E é muito interessante que ele mora num bairro muito luxuoso, uma casa muito grande, com muita proteção, muros. E aí ele chega lá e diz: como é que eu vou entrar? Aí você vai dizer de novo agora, né? Bruna, mas espírito passa pela parede, não passa? Porque eu assisti Ghost do Outro Lado da Vida na sessão da tarde umas 50 vezes e Ghost passava pela parede. Não é? É. Espírito não passa pela parede. Vou voltar para vocês que o espírito é o que ele pensa. Se ele pensa que ele não pode atravessar, ele vai atravessar? Não. De forma alguma. Então ele diz: eu tentei subir, escalar o muro. Aí eu olhei para baixo, tá os dois cachorros latindo para mim. Aí você diz: Bruna, cachorro é médium. Cachorro é médium, minha filha. Olha aí. E aí a gente pega e vai estudar a doutrina, e Kardec disse: olha, estudando com os espíritos, eles nos dizem, tecnicamente, animal não é médium. Porque médium é aquele que tem a capacidade de se ligar a um espírito, a um irmão desencarnado e transmitir a mensagem. O animal, ele não transmite mensagem, porque o corpo dele é diferente do nosso. Então, por favor, não caiam na besteira de acreditar em médium que psicografou uma mensagem recebida pelo cachorro. Porque eu já vi, infelizmente, lamentavelmente, pessoas dizendo que recebeu a mensagem do cachorro que desencarnou. E Kardec pergunta: mas na nossa época nós também recebemos esse tipo de informação. E a espiritualidade disse: meu filho, se você pedir a uma pedra que deu a mensagem, ela vai dar. Porque existem espíritos levianos, espíritos zombeteiros que não têm o menor pudor em nos enganar, em nos fazer de palhaços, em brincar com a nossa credulidade. Então, cuidado. Cachorro, animal, não tem mediunidade no sentido técnico. Ele não dá mensagem, ele não dá comunicação, mas eles podem ver os espíritos, sim, como uma forma, um conteúdo anímico deles mesmo. Às vezes um cavalo, não sei se vocês já viram, o cavalo trava, não quer sair do lugar, ou o animal se assusta de repente. Uma vez meu cachorro estava lá parado, olhando para o nada, assim, olhando, e eu, minha Nossa Senhora, meu filho, o que é que você está vendo? E o cachorro parado, olhando, eu, minha Nossa, amém, Jesus abençoe essa casa. Então ele pode estar vendo? Claro que sim, mas ele não é médium, ele não dá mensagem. Médium, ser humano, não dá mensagem de animal, nem de bicho nenhum, só de outro espírito, tá? E então ele fica lá esperando, ele diz: não tenho o que fazer, esses bichos estão me vendo, então eu vou esperar alguém chegar. E ele fica esperando. Quando chega quase meia-noite, ele vê um carro chegando. Aí ele olha: rapaz, é o Max.
Max é um grande amigo de Rogério. Eles são amigos desde pequeno, há muitos anos. É aquele amigo que ele botou dentro de casa para ser o irmão dele, o irmão que ele não teve. Era o tio dos filhos dele, era o amigo de alma, o irmão de alma dele mesmo. E ele vê, olha, ele chegou, já sei o que vou fazer, vou subir no comboio aqui da caminhonete para esses cachorros não me pegar, e eu vou subir e vou entrar na casa. Então, ele espera a Max abrir o portão, sobe e vai. E entra, como um encarnado, né? E aí, ele chega lá, desce. Quando entra em casa, ele diz, o que ele está fazendo aqui? E aí, ele vê a ex-esposa dele recebendo o Max de uma forma muito carinhosa. Abraça, beija. Meu amor, eu te amo. E tal, estava com saudades. E aí... ele olha assim e ele diz, não, olha, ele foi muito bonzinho nessa parte, tá? Eu achei bacana. Ele diz, não, olha, ela é jovem, viúva. Ele é um amigo que eu confio, inclusive meus filhos têm ele como tio. Ela vai casar porque ela é jovem, está viúva e tal. Que seja com o Max. Porque com o Max é uma pessoa que eu confio. Eu sei da índole dele, eu sei da honestidade dele. É o cara que é meu irmão de coração. Então, eu aceito, está tudo bem. E ele diz, mas eu ainda vou atrás de quem me matou. Vocês lembram que ele foi para isso? Aí ele diz que começa a rodar pela casa, procura os filhos não estão, porque os filhos estão na casa dos sogros dele. E aí está andando, de repente, ele vê uma mulher andando pela casa, parecia com ele, mas tinha um tal de um fio que ligava a ela alguma coisa saindo aqui da cintura. E ele disse, rapaz, é a funcionária lá de casa. Oxente, será que ela morreu também? Vou perguntar a ela. Ei, psiu, psiu. E aí ela toma um susto, né? Ela disse, seu Rogério, mas o senhor não sabe que o senhor morreu? Ele disse, eu morri. E você morreu também? Ela, eu não. Eu estou viva. Mas o que foi que aconteceu comigo? O que é que você sabe? E ela diz, oxe, o senhor morreu, todo mundo sabe que o senhor foi pescar, sofreu um acidente, o senhor não sabia nadar. E aí, realmente, procuraram, a gente viu que foi um acidente. Então, todo mundo ficou muito triste e tal. Siga seu caminho, senhor Rogério, pode ir embora. E ele diz, então é isso que eles pensam, que eu sofri um acidente. E aí ele pega e volta para a sala, quando a avó dele interrompe ele, Rogério. E ele não vê a avó, ele volta a ver a avó como um vulto. E ele diz, não estou te vendo, só vejo o seu vulto. Por quê? E ele diz, por causa da diferença vibratória. E é verdade, tá? Quando a gente vibra diferente, a gente não vê os espíritos como eles são. O próprio Chico, para ver o Emmanuel, ele demorou. Ele via primeiro o Emmanuel como um vulto. Até que eles conseguiram estar na mesma sintonia, no mesmo padrão, para ele ver Emmanuel nitidamente. E isso aconteceu, se eu não me engano, com o Divaldo também, Joana. Ele demorou para ver. Por causa da diferença da sintonia. O espírito que ele é elevado, ele é superior, ele vê todo mundo que está abaixo dele. Mas a gente que está muito abaixo, para a gente enxergar, às vezes a gente só vai ver uma coisa turva. Por isso que muitos médiuns, videntes, ele às vezes não vê o espírito nítido. Ele até escuta, mas ele vê só um vulto. Porque às vezes o padrão dele ainda precisa subir para ele conseguir visualizar. E ela diz, meu filho, o que é que você está fazendo aqui? Por que você veio? E ele diz, porque eu quero descobrir quem me matou. E ela diz, Rogério, isso não vai levar a nada. O que é que isso vai te trazer de paz, de felicidade? Você está sofrendo, você já está voltando a sufocar, já está voltando a sentir dor, você já está se perturbando. O que é que isso vai te ajudar? O que é que isso vai te fazer feliz, meu filho? O caminho é o perdão. Deixa isso para lá. Ele, olha, me deixa em paz. Você sabe quem me matou? Ela silencia. Se você não sabe, não quer me ajudar, vai embora. Que eu não quero sua ajuda. Deus deu mais um aviso, não deu? Olhe quantos avisos. Deus aceita. E ela diz, tudo bem, a avó vai embora. Quando ele está voltando para a sala, ele olha para o calendário. E aí ele toma um susto. Porque lembra que eu disse a vocês que a sensação de sofrimento era de anos? Quando ele olha para o calendário, a data que está marcada tem 4 meses que ele desencarnou. Aí ele olha para a sala.
para Max e para a ex-esposa. E diz: 4 meses? Mas nem esfriou. O corpo nem está frio ainda, já estão assim, planos de casamento. Aí ele diz: vou começar a investigar por eles. E aí ele diz: e não demorou não. Na noite seguinte, quando o Max foi lá de novo, eles falaram: eu descobri que os dois já me traíam há anos. Há anos. E como nós, eu e a minha ex-esposa, estávamos casados mediante separação de bens, quem está no direito sabe o que isso significa, ela sabia no frigir dos ovos que se ela pedisse o divórcio, que era o que ela queria, ela sairia com a mão vazia. Ela não ia receber nada. Ia sair com a mão na frente e outra atrás do casamento. Então ela planeja, eles dois planejam friamente, como eles conheciam os hábitos de Rogério, planejam friamente como irão assassiná-lo. Os dois. E aí, naquele momento, é um momento que é muito doloroso para ele. Porque da mulher ele não fala muito. Eu acho que esse cara nem amava muito essa mulher assim. Mas do Max ele fala. Porque ele tinha Max como irmão dele. O irmão que ele não teve. Ele amava aquele cara, de verdade. E aquilo dói muito para ele. Só que é uma dor que leva ele a decidir se entregar ao ódio, à vingança, ao remorso, à mágoa. E ele decide, ele opta naquele momento, ele usa o seu livre-arbítrio para optar pela vingança. E aí ele percebe, com o passar do tempo, que ele começou a se entregar ao ódio, que todas aquelas dores voltavam, que quando ele se encostava em Max está aqui, Max começava a sufocar. Max começava a ficar tonto, a ter mal-estar. O que ele sentia estava sendo passado para Max. Começava o quê? O processo obsessivo. Havia o plugue da culpa que ligava essas duas almas. O plugue, como nós escutamos no Evangelho hoje, a falta do perdão, a mágoa, a culpa que liga dois corações que precisaram juntos reformular aqueles sentimentos. E ali ligado ele diz: que maravilha! Eu encosto nele e ele sofre. Vocês estão assistindo a viagem? Já assistiu? Vocês vão ver. Quem for assistir vai ver que Alexandre tem horas que faz umas coisas desse jeito. E encosta no povo, o povo fica doido com Alexandre. Eu morria de medo de Alexandre. Ave Maria, tinha medo daquele homem. Ui. Aí ele disse: rapaz, eu encosto nesse homem, ele passa mal, é agora. Ele disse que ele passou a grudar o tempo inteiro em Max. E o processo obsessivo, para quem não sabe, se ele não é tratado da forma correta, nós adoecemos. Fisicamente e mentalmente. Inclusive, podendo desencadear até processos de loucura. O processo obsessivo. E o constrangimento com relação a Max começa muito pequenininho. Só que, com o passar do tempo, ele vai ficando maior, maior, maior. Até que Max se torna totalmente dominado por Rogério. E Rogério diz: chegou a hora. Agora eu quero que você, Max, se mate. Cometa suicídio. Vá para o lugar que você me assassinou e se mate afogado, da mesma forma que você fez comigo. E aí ele começa a trabalhar. O constrangimento é muito, gente. O processo obsessivo ele começa simples, mas se ele não é tratado, ele agrava. Ele chega a caso de subjugação, depois Kardec diz possessão, ele já admite na Gênese caso de possessão, que é um constrangimento intenso, ainda maior que a subjugação, que é a forma mais crítica do processo obsessivo. E aí ele diz, Max, já totalmente atordoado, vem a casar com essa mulher, e ele diz: olha, eu estou indo para o lugar onde eu matei o Rogério. E a mulher diz: não faz isso, pelo amor de Deus. Não vai. E aí Rogério diz: vai, você vai. E ele sente um constrangimento tão grande que, no fundo, ele não queria ir, mas a força
que já os vinculava, era tão grande que ele disse, eu vou. E aí, Max, influenciado por Rogério, compra vários engradados de bebida alcoólica, vai para aquele local, se embriaga por sugestão de Rogério. Isso aqui é o processo obsessivo, tá? E quando ele se embriaga, que ele está totalmente perdendo já ali a lucidez, Rogério decide vestir a toga de Deus, que a gente sempre diz, é uma toga muito pesada para a gente. E aí ele olha para Max e diz, você sabe o que você fez comigo? Eu confiava em você. Eu amava você. Você era, antes de tudo, o meu irmão. Como é que você faz isso comigo? Você faz isso comigo. Levante a mão quem tem a capacidade de julgar Rogério. Porque eu não tenho. Sabemos que é errado. Está errado. O caminho é o amor, é o perdão. Isso é pacífico. Jesus quem disse isso. Mas é difícil? É. Não é fácil. E aí, quando ele diz agora, Max, chegou a hora de você pagar. Vá para aquele rio e se mate. E aí, nessa hora, Deus, eu digo, meu pai, o Senhor é tão maravilhoso. A avó dele aparece. E aparece mesmo. Com a autoridade moral que precisa ter para falar com ele. E ela diz para ele, pare agora o que você está fazendo. Porque você fala com tanto nojo que ele é um assassino e você vai se tornar o quê? Fazendo com que ele cometa o suicídio. E ele diz que nunca sentiu tanta autoridade da avó dele a ponto de paralisar aquilo que ele pensava que ele estava fazendo. E a autoridade moral ela é irresistível mesmo. Ele só consegue dizer à avó, eu não posso ser um assassino, eu fui médico, eu salvei vidas. Eu não estou pegando arma para matar Max. Eu só estou sugerindo. Agora ele tem o livre-arbítrio. Ele faz se ele quiser. Ela diz, não, meu filho, você está equivocado. O que Deus vai olhar em seu coração é a sua intenção. E você tem a intenção de matar o seu amigo por meio de afogamento. E no que isso te torna? Um assassino. Igual a ele. Porque, meu filho, quando nós recebemos a maldade, ainda somos vítimas, nós não nos tornamos maus. Mas quando nós somos os autores do mal, isso nos faz maus, nos faz imperfeitos. E aí ele diz, então, vó, você quer dizer que esses dois me traem, me traíram, conspiraram contra mim, ficaram com o que é meu. Olha a ideia dele de posse. Com o que é meu. E eu tenho que aceitar que eles sejam felizes com o que é meu. E ela diz, em primeiro lugar, isso aí não é seu. Os seus bens são empréstimos que Deus te dá, não são seus. Você só administra por misericórdia divina. Quando você chegou aqui, você chegou com algum dos seus bens? Ou você chegou só com o que você é? Pergunta profunda. E aí ela diz para ele, você vai ter responsabilidade nessa morte. E aí eu te pergunto, meu filho, depois que você terminar de matar o seu amigo, você vai fazer o quê? Vai querer matar também a sua esposa, sua ex-esposa? E vai deixar agora órfão 2 crianças para satisfazer o seu desejo de vingança? O seu ódio, você vai destruir 2 vidas que vão ficar sem mãe. Max, que pode ser um ótimo pai para os seus filhos, porque você não quer perdoar e você quer que os 2 morram. É isso que você quer? Ele diz, mas eu não posso permitir que eles sejam felizes. E ela diz, e eles vão ser felizes? A gente é feliz quando a gente viola a lei de Deus, meu filho? Olhe para você. Enquanto você faz os outros sofrerem, você sofre. Enquanto você castiga o outro, você é o primeiro a ser castigado. Enquanto você pune, você não tem paz, Max, você não é feliz. Você não percebe isso?
Eles terão que prestar contas. É a lei. É a lei. Mas não é você que deve ser o cobrador, não somos nós que devemos cobrar do outro. E Jesus já dizia isso, porque ele dizia, vai primeiro, reconhece os teus erros, se desculpa com seu irmão antes de falar com Deus. Porque você erra e você vai precisar de misericórdia. Então veja o significado profundo das palavras do Cristo e como é difícil para nós ainda seguir. E aí, Max disse para a avó, vó, eu não quero ser um assassino. Ele diz, então venha comigo e largue essa ideia. Porque depois que você assassinar seu amigo, vai querer assassinar a sua esposa, depois vocês vão fazer o quê? Ficar anos, os três, no plano espiritual, necessitando de milênios para reconstituir essa relação? Perdendo um tempo que você pode agora, começar agora, através do perdão, a já refazer os seus caminhos? E aí ela ora pelo neto e ele aceita ir com ela. E ele termina o diálogo dele, ele acaba realmente se engajando, se recuperando, vai trabalhar no hospital no plano espiritual, depois numa casa espírita. E ele termina a narrativa de uma forma que eu achei fantástica, que eu vou ler para vocês porque é muito bonito. Ele diz assim, narrar a minha partida não me incomoda. Sofri e aprendi. Eis a finalidade da dor. A dor é uma bênção, porque ela nos desperta para as verdades da vida, para a verdade que precisa ficar, que é a verdade do Espírito. A dor é necessária para nós. E ele diz, só tive paz quando perdoei. Só tive paz quando perdoei. Tranquilidade ao estudar e consolidar as lições do Evangelho. Harmonia quando aceitei, quando me esforcei para ser humilde e cultivei a gratidão.